Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Nicolas, professor de oftalmo, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho nessa aula virtual, devido a esse período de quarentena, falar sobre a anatomia e fisiologia dos olhos, falar também sobre alguns exames principais da oftalmologia, tá? E vai ter uma segunda aula que é sobre as ametropias. Começando de fora para dentro, temos as pálpebras, inferior e superior, que são duas pregas de pele modificada que recobrem a superfície anterior do olho, cuja principal função é proteger o olho e também formar uma camada de filme lacrimal, que daqui a pouco a gente vai falar. Na pálpebra encontramos diversas glândulas. As principais eu citei aqui: glândula de Moll, glândula de Zeiss, glândula de Meibomius e as glândulas lacrimais acessórias, que são todas glândulas sudoríferas modificadas ou glândulas sebáceas modificadas. Depois eu vou voltar a falar sobre essas glândulas quando a gente falar um pouco sobre lágrima. Aqui temos uma vista de um olho, uma vista frontal, e aqui ao lado tem um corte do olho para a gente ter uma noção da parte lateral. Vemos aqui o branco do olho, que na realidade são duas estruturas, a esclera e a conjuntiva. A esclera é o branco do olho, o esqueleto do olho, certo? Só que nessa parte anterior do olho, ela é recoberta por uma fina camada transparente que é a conjuntiva. Tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre a conjuntiva. Vemos também outra camada, que é a córnea, que é uma camada transparente, ou seja, aqui na realidade eu não estou vendo a córnea, né? Eu estou vendo a íris por baixo, a pupila, porque a córnea é transparente. Se eu olhar aqui do lado, eu vou ver a córnea, certo? Eu tenho a esclera aqui, aos poucos essa esclera vai se transformar em córnea. Tá? A córnea é totalmente transparente e funciona como uma lente. Depois vamos falar sobre isso. Como eu já tinha dito, temos a íris, certo? Que na realidade são dois músculos, depois a gente vai falar em detalhes, que é o que dá a cor dos olhos, certo? Aqui do lado, a íris vai ser essa estrutura aqui, certo? E no meio eu tenho um orifício de tamanho variável, que é a pupila. Aqui no cantinho tem uma dobrazinha de pele, que é a chamada prega semilunar. E ao lado dela, outra dobrazinha de pele, chamada de carúncula. Muitos pacientes confundem essa carúncula com algum tumor, mas na realidade todos nós temos isso. Agora, algumas pessoas, a pálpebra recobre um pouquinho essa carúncula, então um pouquinho escondida. Em outras pessoas ela é um pouquinho mais exposta. Na realidade isso aqui não é uma estrutura, é o limbo. O limbo é uma zona de transição. Como eu falei anteriormente, a esclera ela vai se transformar em córnea. Isso aqui é a zona de transição. Aqui ao lado é o que vemos aqui. Essa região daqui é o limbo. Temos a esclera, começa atrás do olho, está aqui em azul. E nessa região ela se transforma em córnea. Tá? Uma zona de transição, lógica 360 graus, rica em células tronco. Aqui temos um corte do olho, né? Aquele desenho ampliado, onde nós vemos, como eu falei, a esclera, que é o esqueleto do olho, tá? Aqui na frente tem um limbo, onde a esclera se transforma em córnea, certo? Na parte de dentro eu vou encontrar a íris, pupila, tá? Atrás da pupila eu vou encontrar o cristalino, que é uma lente natural, tá? Esse cristalino ele é preso a uma estrutura chamada corpo ciliar, certo? Que está ligada à íris e, por sua vez, está ligada a outra camada, que é a coroide, que é essa camada aqui vermelhinha. Recobre todo o olho, ela fica entre a esclera e entre a retina, que é a camada mais interna do olho, certo? E aqui eu tenho também o nervo óptico, que é o local onde ele entra dentro do olho. Daqui a pouco a gente vai falar detalhe de cada um. Esse espaço aqui dentro do olho ele é preenchido por outra estrutura transparente chamada de vítreo.
Esse slide é interessante porque nós vemos várias camadas do olho separadas, né? Primeiro temos a camada mais externa do olho, que é a esclera, como a gente já falou. Por baixo da esclera nós vamos encontrar a coroide, certo? Junto com a íris e a pupila. E por baixo da coroide, a retina. Voltando para aquela questão da pálpebra, nós temos aqui a pálpebra superior, tá? Eu falei que tem a camada de pele, camada muscular, algumas glândulas, certo? Mas temos também a conjuntiva, sim. Aquilo que eu falei, aquela conjuntiva aqui, aquela pele transparente, aquela camada transparente que recobre a esclera, certo? Temos aqui a córnea, a esclera, a conjuntiva recobrindo, certo? Ela recobre a esclera, mas quando chega nessa região, ela faz uma dobra, certo? E começa a recobrir a parte interna da pálpebra, que vem até aqui. Essa parte da conjuntiva que recobre a pálpebra, nós chamamos de conjuntiva tarsal, e a parte da conjuntiva que recobre a esclera nós chamamos de conjuntiva bulbar, tá? Essa dobrazinha, certo? Nós chamamos de fórnix, tá? A conjuntiva, como está aqui, é uma membrana mucosa que reveste a parte interna da pálpebra e a superfície exposta da esclera. Aí só algo interessante. Chega muito paciente, usuário de lente de contato de primeira viagem, que fica desesperado achando que a lente de contato foi para trás do olho. Isso é impossível, né? Nós vemos aqui que a lente de contato vai ficar alojada aqui, certo? Isso é a pálpebra superior, mas na pálpebra inferior é exatamente a mesma coisa. Não tem como um objeto ficar atrás do olho. Fica aqui, às vezes a lente de contato dobra, fica nesse cantinho aqui. Bem, nós temos aqui aquela mesma foto, agora ampliado a região do fórnix, que é aquela dobrazinha. Temos aqui a conjuntiva bulbar, a dobra e aqui a conjuntiva tarsal. Aí algo interessante, na conjuntiva nós vamos encontrar também essas células caliciformes. As células caliciformes, elas vão produzir mucina, que vai ser uma das camadas da lágrima, tá? Na realidade, a gente vai encontrar essas células em toda a conjuntiva, tanto tarsal quanto bulbar. Mas na região do fórnix eu tenho uma concentração maior dessas células. Vias lacrimais. Bem, temos diversas estruturas que compõem as vias lacrimais. Temos o ducto nasolacrimal, os canalículos superior e inferior e os pontos lacrimais. Os pontos lacrimais são pequenos orifícios na borda da pálpebra, conectados ao canalículo superior e inferior, que vai drenar a lágrima do olho. Isso vai cair no saco lacrimal e acaba saindo na cavidade nasal. Temos também, vamos falar, depois da glândula lacrimal, que produz uma boa parte da lágrima, tá? Se a gente for olhar a composição da lágrima, a gente vai ver que a lágrima não é composta, não é feita apenas na glândula lacrimal, certo? São 3 camadas conforme os livros clássicos. A camada mucoide, camada aquosa e a camada gordurosa, certo? Ou lipídica. Bem, a camada mucoide ela é produzida pelas células caliciformes da conjuntiva, lembram? A camada aquosa pelas glândulas lacrimais, a maior parte da lágrima. E temos também a camada lipídica, que é produzida pelas glândulas de Meibômios. Lembram aqui? Na pálpebra tem a glândula de Meibômio, que é uma glândula sebácea modificada, tá? Isso tudo vai se juntar e vai formar a nossa lágrima. Bem, só uma novidadezinha. Como eu falei agora há pouco, são 3 camadas. Isso que dizem os livros clássicos. Porém, houve uma mudança, um consenso, que diz que agora são 2 camadas. A camada lipídica e a camada mucoaquosa, certo? Porque a camada lipídica ela fica à parte, né? A gordura não se mistura com
com água. Mas a camada aquosa e a mucosa, elas se misturam, formam uma coisa só. Então, hoje em dia, se considera apenas duas camadas, lipídica e mucoaquosa. As funções da lágrima. Bem, a primeira função é um pouquinho inesperada, que é a formação de uma superfície refrativa. É o seguinte, lembra da córnea, que funciona como uma lente? Para uma lente ser de qualidade, a lente precisa ser uma superfície totalmente plana, totalmente homogênea. E a córnea não é. A córnea é totalmente irregular. A gente vê aqui um desenho de uma córnea e a gente vê que ela tem essas irregularidades, essas vilosidades, tá? Que isso faz da córnea uma lente de péssima qualidade. Para melhorar isso, o que a natureza bolou? Fazer uma camada de água, de líquido, que é o filme lacrimal. O filme lacrimal, ele vai ficar, vamos dizer, colado na córnea, e isso aí faz dela uma superfície totalmente homogênea, né? Tornando o conjunto córnea e lágrima uma lente perfeita. Outra função importantíssima é a proteção. Ela vai fazer uma proteção imunológica e uma proteção física contra os patógenos. Lubrificação e hidratação da córnea, remoção de restos celulares, né, a limpeza, certo? E o transporte de oxigênio, eletrólitos, etc. Tá? A gente vai ver mais adiante que a córnea ela precisa da lágrima para sobreviver. Tá? Só uma coisa interessante, lembra que eu falei aqui do Fornix, que tem paciente que acha que a lente de contato vai ficar ali? Aqui tem um caso interessante, está até publicado esse estudo na British Medical Journal. Uma mulher de 67 anos foi ao oftalmo reclamando de umas dores, ele descobriu apenas 27 lentes de contatos aqui nesse cantinho no Fornix. Toda vez que uma lente dobrava ficava ali, ela achava que a lente tinha caído e colocava uma nova. A córnea. Bem, a córnea é um tecido transparente, eu já falei sobre isso, fino, resistente e localizado na parte anterior do olho, né? É um prolongamento da esclera. A esclera, aqui na região do limbo, ela se transforma na córnea. É avascular, né? Nenhuma estrutura transparente pode ter vaso, senão deixa de ser transparente. É nutrida pelo filme lacrimal, pelo humor aquoso que fica por trás, daqui a pouco a gente vai falar, e por difusão dos vasos presentes no limbo. Mas a principal fonte de nutrição da lágrima é o filme lacrimal. Certo? Quase 100% do oxigênio que vai para a córnea vem do filme lacrimal. Então, se eu tiver uma deficiência do filme lacrimal, um olho seco severo, por exemplo, então eu vou ter sérios problemas nessa córnea, inclusive até necrose. E as camadas da córnea? São 5 camadas. Essa é a parte externa da córnea, onde a gente consegue tocar com o nosso dedo, essa é a parte interna da córnea. Mais externamente temos o epitélio, logo abaixo uma fina camada, opa, passei demais. Vamos lá, uma fina camada chamada camada de Baumann, certo? Logo abaixo temos o estroma, que é a maior camada da córnea, camada de Descemet e a camada mais interna, que é o endotélio. E aqui eu vou falar sobre cada camada, certo? E é importante a gente saber o quê? Primeiro, o epitélio, que é a camada mais externa, é uma camada de alta capacidade de regeneração. Ou seja, qualquer lesão que lesa o epitélio, certo? Aquilo se regenera 100% e não fica problema nenhum. Agora, logo abaixo do epitélio temos a camada de Baumann, certo? Que é uma camada que não se regenera. Se eu voltar aqui o slide, então a gente vê aqui a camada do epitélio, logo abaixo a Baumann, e qualquer lesão nessa camada, certo? Vai ficar uma cicatriz, ou seja, uma mancha branca, que nós chamamos de leucoma. Tá? Outra coisa importantíssima vocês saberem é o endotélio, que é aquela camada, voltando aqui, essa camada mais interna do olho.
É uma camada única de células, tá? Tem também uma baixa capacidade de regeneração. Na prática, a gente considera que não se regenera, tá? E é responsável pela hidratação e a manutenção da transparência corneana. Tá? Então, se eu tiver uma lesão nessa camada aqui, a minha córnea vai descompensar e vou perder a transparência. Tá? Aqui tem um exemplo, tá? Um edema de córnea. Tá? Aqui tive uma lesão, certo? Do endotélio. Então o endotélio não consegue manter a transparência da córnea, começa a hiperidratar, que é o edema, e eu vou perder essa transparência. Tá? Inclusive eu vejo até algumas dobras aqui, isso aqui é dobras da camada de DCM. Está tão hidratado que o tecido fica dobrado. Aqui eu tinha falado antes do ponto lacrimal, lembra o ponto lacrimal superior e inferior? Aqui é só um close, a gente pode ver o pontinho, que na realidade é um buraquinho, é um ralo. Toda vez que a gente pisca os olhos, certo? Você está igual um rodo, empurrando aquela lágrima suja, certo? Em direção a esses dois pontos, certo? Que acaba caindo nos canalículos, no ducto nasolacrimal e vai para o nariz. Agora vamos entrar mais no olho. Se a gente fizer um corte no olho, como a gente corta uma laranja, a gente olhar só uma banda da laranja, a gente vai ver algumas estruturas já conhecidas. Aqui eu tenho esse pedacinho de esclera, a córnea, que é uma camada transparente. Logo abaixo eu tenho a íris com a pupila no meio, que é um orifício. Logo atrás eu tenho o cristalino, tá? Certo? Eu tenho aqui um espaço que é preenchido pelo vítreo, lembram? E a retina aqui. Bem, a gente divide o olho em dois segmentos, anterior e posterior, certo? O que divide o segmento anterior do posterior é a parte posterior do cristalino. Então, daqui para trás é segmento posterior e daqui para frente, segmento anterior. O segmento anterior, por sua vez, é dividido em duas câmaras, câmara anterior e posterior. E o que faz a divisão das câmaras é a íris. Então, tudo que está na frente da íris, nesse espaço íris, córnea, é câmara anterior, e tudo que está nesse espaço íris, cristalino, câmara posterior. Cuidado para não trocar câmara anterior com segmento anterior, viu? Aqui eu coloquei para vocês darem uma olhada com calma, os limites certinho, bonitinho. Vocês podem dar uma olhada depois com calma nisso aí. Na câmara posterior, tá? Exatamente no corpo ciliar, é produzido o humor aquoso, que é um líquido claro, transparente, aquoso, né? Que consiste de componentes plasmáticos. Tem a função de nutrir a córnea, tá? E o cristalino. E vai manter uma pressão intraocular, que a gente chama carinhosamente de pio, certo? Que vai ser importante vocês saberem isso quando vocês estudarem glaucoma. Tá? Esse humor aquoso é produzido, então, nessa estrutura aqui, corpo ciliar. Tá? Ele percorre toda a câmara posterior, atravessa a pupila, e acaba entrando na câmara anterior, certo? E aqui nesse ângulozinho aqui, que é o ângulo iridocorneano, a gente vai encontrar outra estrutura chamada trabeculado, que são várias aberturas, vários poros. O humor aquoso vai entrar nesse trabeculado, vai ser drenado aí, tá? E vai acabar caindo aqui nas veias episclerais. Então, assim é drenado. É produzido aqui, percorre esse caminho e acaba sendo drenado nessa região. Aqui é só mais detalhado o caminho direitinho, certo? O corpo ciliar, que é da câmara posterior, vai para a pupila, atravessa o trabeculado, para ser mais específico aqui, o trabeculado. No trabeculado a gente vai encontrar
os canais de Schlemm, certo? E acaba indo para as veias episclerais. Das veias episclerais acaba caindo na circulação sanguínea, certo? A pressão intraocular vai ser uma balança, né? A proporção de quanto é produzido e quanto é absorvido. Se eu produzir muito e a drenagem do humor aquoso for pouca, a minha pressão vai aumentar. Se eu produzo uma quantidade normal, mas tem alguma coisa atrapalhando o escoamento da lágrima, por exemplo, algum tumor naquela região do trabeculado, a minha pressão também vai subir. Tá? Atrás da íris, como a gente já tinha dito, a gente vai encontrar o cristalino, que vai funcionar como uma lente. Certo? Eu tenho duas lentes no olho. A córnea, que eu já falei, e o cristalino. Tá? É um corpo transparente, é encapsulado, biconvexo, ele é banhado no humor aquoso, inclusive ele é nutrido pelo humor aquoso, como eu já falei, e tem a função de ajustar o foco. Tá? O cristalino, ele está preso na zônula, que são essas fibras aqui, 360 graus. Isso aqui é um corte, né? Então ele está todo amarradinho a 360 graus nessas fibras que estão conectadas ao corpo ciliar. O corpo ciliar consegue dar uma puxada nesse cristalino, aumentando ou diminuindo a sua curvatura. A próxima aula vai ser sobre ametropias, aí eu vou voltar a falar com mais detalhes sobre essa função, que a gente chama de acomodação. Quando esse cristalino ele perde a transparência, nós chamamos de catarata. Aqui eu tenho um exemplo de uma catarata bonita, veja essa mancha branca. Mas eu posso ter uma catarata, geralmente ela é mais amarelada, não é tão branca assim não, é mais discreta. Vocês vão ter aula de catarata, então não vou entrar em detalhes sobre isso. Na parte posterior do olho, na realidade eu já falei dessa estrutura. Corpo ciliar, acabei de falar, íris e coroide. Certo? A junção dessa estrutura a gente chama de trato uveal. E aqui a gente vê com mais detalhes. Eu tenho aqui a esclera, certo? A gente já viu essa figura. Logo abaixo da esclera temos uma camada que é a coroide. Essa coroide, ela vai para a parte anterior do olho, chega nessa região, ela se divide em duas estruturas. O corpo ciliar, certo? E aqui na frente, a íris. O corpo ciliar, ele vai fazer o quê? Ele vai segurar o cristalino, certo? E a outra parte do corpo ciliar vai produzir o humor aquoso que a gente acabou de falar, tá? É chamado de trato uveal porque na realidade é uma estrutura só que na parte anterior do olho sofre uma mudança, né? Aqui eu tenho um close dessa parte anterior. Então aqui embaixo eu tenho a coroide, que não está nesse desenho, mas ela vai se transformar em corpo ciliar aqui e aqui na frente em íris. Tá? Essa parte aqui, onde a transformação ainda não é nem corpo ciliar, nem é coroide mais, a gente chama de pars plana. Tá? É uma parte importantíssima para procedimentos cirúrgicos de retina. Depois vocês vão ver isso na aula de retina. E tem essa parte aqui já mais anteriormente, que a gente chama de pars plicata, tá? Que a gente divide em músculo ciliar e processo ciliar. O músculo ciliar é aquela parte onde a gente vai encontrar as fibras da zônula que vão segurar o cristalino, tá? E a contração desse músculo ciliar vai alterar a curvatura do cristalino, alterando também assim o poder da lente, poder refrativo do cristalino, tá? E os processos ciliares que ficam mais aqui nesse cantinho, onde vai haver a formação do humor aquoso. A íris. A íris, na realidade, são dois músculos. Tá? Como eu falei anteriormente, a extensão anterior do corpo ciliar tem no meio uma abertura circular, que a gente chama de pupila, de tamanho variável. Tá? E os dois músculos são o esfíncter da pupila
com inervação parasimpática e o músculo dilatador da pupila, simpático. Então, se eu tiver a contração do músculo dilatador da pupila, a pupila vai dilatar, vai entrar em midríase. E se eu tiver a contração do esfíncter, a pupila vai fechar, levando a uma miose. Tá? Aqui só são 2 exemplos, midríase e miose. Voltando para a coroide, mas posteriormente. É uma camada fina, fica abaixo da esclera, certo? Entre a esclera e a retina, tá? É altamente vascularizada e tem um pigmento escuro. Aqui eu tenho um olho dissecado, a gente vê praticamente só pigmento, tá? Na prática é só pigmento e vaso sanguíneo. Esses pigmentos são muito importantes porque eles funcionam como se fossem aquelas cortinas blackout. Impedem que a luz atravesse a esclera e atrapalhe na visão. Porque o que importa para o olho, na produção da imagem, que a gente vai ver na aula de ametropias, é que a luz entre apenas pela pupila. Tá? Não é interessante para a gente ter uma transiluminação através da esclera. Eu quero que entre só pela pupila. Por isso que a coroide é toda pigmentada. Tá? E para vocês terem noção da vascularização, é tanto vaso, vem de tanto lugar. Olha só aqui. Tudo isso aqui é a irrigação dessa camada coroide. Tá? As artérias ciliares posteriores curtas e longas, artérias anteriores, tá? Vem tudo são derivados da artéria carótida interna. Tá? Eu tinha dito antes que vamos dizer, o oco do olho, ele é preenchido pelo vítreo, ou humor vítreo, que é um composto transparente, ele é semi-viscoso, ele parece muito tipo uma gelatina, tá? Totalmente transparente, composto de água, colágeno e ácido hialurônico. Tá? A função dele é manter aquele olho, a forma do olho. Equivale a um pneu de um carro, o ar que está dentro. É transparente e é o que mantém aquela forma. Se eu tirar o ar, o pneu murcha. Se eu tirar o vítreo, o olho murcha. Tá? E uma coisa interessante, o vítreo, ele dentro tem um canalzinho que no adulto não tem função nenhuma, que é o canal hialoide, ou canal de Cloquet, mas no feto a gente vai encontrar a artéria hialoide. Na embriogênese do olho, esses vasos aqui que a gente vai encontrar no nervo óptico, certo? Eles percorrem todo o humor vítreo e irrigam a região do cristalino, íris, etc. Quando está tudo formado, eles atrofiam e desaparecem por completo. Então aqui eu tenho um espaço vazio, canal hialoide. Agora vamos para a retina. A retina é a camada mais interna do olho, que é responsável por transformar o estímulo luminoso em estímulo nervoso. Tá? Cobre 2/3 da parede posterior do olho. São múltiplas camadas. Vocês vão ter uma aula específica de retina, onde vocês vão ver todas essas camadas da retina. Aqui a gente só vai ver o principal, senão ficaria uma aula longa demais. Como é que acontece a transformação estímulo luminoso em estímulo nervoso? Bem, a luz vai atravessar a córnea, vai atravessar a pupila, vai atravessar o cristalino, atravessar todo o vítreo até bater na retina. E aqui eu vou passar dessa parte ampliada da retina. Então a luz vem para cá, vai bater aqui na retina, atravessa todas essas camadas da retina até chegar nessa camada aqui onde eu vou encontrar os cones e bastonetes. Essa luz, ao bater no cone e no bastonete, vai estimulá-los e esses, por sua vez, vão produzir um estímulo nervoso. Esse estímulo nervoso vai fazer o caminho inverso ao da luz. Então ele vai voltar passando pelas células bipolares e passando pelas células ganglionares. Nas células ganglionares, certo? O estímulo nervoso vai cair
nos axônios dessas células e esses axônios vão formar o nervo óptico, certo? Esses cones e bastonetes, tá? Falar um pouquinho sobre eles. Aqui eu tenho a distribuição deles na retina. Aqui eu tenho o centro da retina e aqui a periferia. O que é que chama a atenção? No centro eu tenho muito mais cones que bastonetes. Tá? Na periferia da retina eu tenho cone sim. Certo? Eu tenho um ou outro cone, mas principalmente bastonetes. O que é interessante falar sobre os cones e bastonetes? Os cones são responsáveis por a nossa visão em cores. E os bastonetes é tudo preto e branco. Tá? E por que a gente tem as duas coisas? Se o que interessa para a gente são os cones, a visão em cores. É porque para haver um estímulo de um cone, tem que ter muita luz. O cone só é estimulado na presença de muita luz. O bastonete não. Só é necessário muito pouca luz para um bastonete ser estimulado. Como nós somos animais diurnos, certo? Nós precisamos dos bastonetes, senão seríamos cegos à noite. Aqui eu tenho uma foto bonita de um microscópio eletrônico, né, onde a gente vê os bastonetes e os cones. Bem, aqui eu não sei de que região, né, mas a gente pode ver que tem muito mais bastonetes do que cone, ou seja, eu arrisco dizer que isso é a periferia da retina. Tá? Uma coisa interessante também, eu tenho 3 tipos de cones. Eu tenho uns cones responsáveis pela visão pelo verde, pelas cores vermelha e pelo azul. A mistura do estímulo desses 3 cones é que vai permitir que eu enxergue todas as cores. Aqui só esquematizando o que eu falei. A luz vai bater nos fotorreceptores, que por sua vez vão estimular as células bipolares e por sua vez vão estimular as células ganglionares, certo? E acaba aquele estímulo nervoso percorrendo o nervo óptico, tá? Passando aqui para o outro lado, percorrendo o nervo óptico, certo? Isso aí acaba passando pelo quiasma óptico, certo? E acaba no final chegando à região do córtex occipital. É o córtex occipital que vai transformar aquele estímulo nervoso em uma imagem. Bem, antigamente se dizia que os cones e os bastonetes eram os fotorreceptores. Só tinha eles. Hoje em dia a história mudou um pouquinho. A gente tem hoje em dia 2 grupos de formadores de imagem. Tá? Desculpa. 2 grupos de fotorreceptores. Os fotorreceptores formadores de imagem, que são os cones e os bastonetes, e os não formadores de imagem. Tá? Seguinte, quando a luz estimula os cones e bastonetes, é aquilo que eu acabei de falar. Tá? Vai produzir aquele estímulo nervoso e acaba sendo transformado em imagem no nosso córtex occipital. Porém, se descobriu que algumas células ganglionares, lembram das células ganglionares? Elas são estimuladas pela luz também, certo? E elas têm a função não de formar uma imagem, mas de controlar nosso ciclo circadiano, o nosso reflexo pupilar e afetar o nosso humor e atenção. Isso explica porque muita gente, uma das explicações, né, para nos países que tem um inverno escuro, aumentar os casos de depressão, porque existe pouca luz, certo? Então vai ter pouco estímulo a essas células ganglionares diferenciadas, tá? E outra coisa acontece também, explicaria porque muita gente tem insônia quando usa o celular. Pois é, a luz do celular estimula
as células ganglionares. Tá? E a ausência de estímulo dessas células nos dá sono. Se você tem um estímulo o tempo todo, você vai perder seu sono. Tá bem? Aqui temos uma visão da retina através da pupila. É o que a gente vê quando a gente vai fazer um exame de fundo de olho. A gente vai olhar através da pupila. O que é que eu encontro aqui? Eu encontro a papila óptica, que é o local onde o nervo óptico penetra no olho. Junto com o nervo óptico eu vou encontrar alguns vasos, algumas veias e artérias, tá certo? E aqui no centro eu vou encontrar duas estruturas, que é a mácula e a fóvea. Essas estruturas representam o centro da nossa visão. Aqui ampliando a área do disco óptico, e aí é uma coisa interessante, é um ponto cego da nossa visão. Pois é, o local onde o nervo óptico penetra no olho, eu não vou encontrar fotorreceptores. Se não tem fotorreceptor, significa que é um ponto cego. E a gente não percebe isso porque o nosso cérebro consegue apagar isso aí. É algo interessantíssimo. Voltando para a mácula, que é o centro da nossa visão. A mácula é uma área com a maior densidade de fotorreceptores da retina, responsável pela nossa visão central. Como eu falei antes, onde tem a maior concentração de cones. E no centro da mácula, eu vou encontrar a fóvea. Aí é algo interessante. Eu falei até agora, na questão da quando a luz penetra no olho e vão estimular os cones e bastonetes, o que é que eu tinha dito? Que a luz vai penetrar essa camada da retina aqui, pode seguir meu cursor, vai atravessar essa camada, estimular os cones e bastonetes. Os cones e bastonetes vão produzir um estímulo nervoso que vai atravessar as células bipolares, que por sua vez vão estimular as células ganglionares, e essa fibra, o axônio das células ganglionares, vão formar o nervo óptico. Bem, na fóvea é um pouquinho diferente. Na fóvea está tudo meio de lado, como se tivesse pego um pente e feito separado assim, aqueles botado para o lado os cones colocado para o lado as células ganglionares e bipolares e para o outro lado, para a luz não precisar penetrar nenhuma camada da retina. A luz, quando bate na fóvea, ela vai cair diretamente nos cones. Exatamente. A fóvea só tem cones. É o único lugar no olho onde a gente só vai encontrar cones. Em todo o resto da retina eu vou encontrar cones e bastonetes. Aqui só cones, tá? E por que acontece isso? Para termos uma imagem central com a definição melhor. Porque a luz não precisa... o sinal luminoso não é atrapalhado, pois tem que atravessar todas essas camadas da retina. Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre os principais exames oftalmológicos. É bem rápido, tá certo? Que isso a gente vai ver no decorrer do curso, cada um. O exame mais utilizado é a medida da acuidade visual. Tá? Para isso a gente vai colocar um paciente a 6 metros de distância de uma tabela com várias letras. Essa tabela que a gente chama de tabela de Snellen. Tá aqui uma tabela de Snellen em que cada linha da tabela vai ter um código 20-200, 20-100, 20-70, 20-50 e um tamanho diferente. A gente considera o normal uma pessoa enxergar a linha, o tamanho da linha chamada 20/20. Tá? Acima disso, ou seja, se uma pessoa só enxergar uma letra maior, significa que a visão não está normal. Quer dizer que ela tem uma doença, ela pode precisar só de óculos, mas não é normal. Normal é você enxergar 20/20 ou até melhor. Eu tenho vários tipos de tabela de Snellen. A mais conhecida é essa das letras, mas eu tenho também a do Ezinho, que a gente usa em analfabetos. Ele me falar qual é a posição das perninhas do E, para que lado está virado.
e tenho também para crianças desenhos, certo? Eu tenho uma terceira que não coloquei aqui, que são com números, mas tudo é o mesmo esquema. Cada linha dessa é representada por um número, 20/100, 20/200, 20/30 e 20/20 é o considerado normal. Snell é para longe, como eu falei, o paciente tem que ficar a 6 metros de distância da tabela. Mas eu tenho também uma tabela específica para perto, que é essa daqui, tabela de Jäger. Tá? Onde o normal é uma tabela pequenininha que eu coloco na mão do paciente. O normal é ele enxergar essa linha menorzinha aqui, que a gente chama de J1. Certo? Outro exame importantíssimo é a oftalmoscopia direta, no qual eu vou utilizar um oftalmoscópio. Certo? O problema da oftalmoscopia direta é que o campo de visão é muito pequenininho. Quando eu estou olhando aqui como esse oftalmo está examinando essa mulher, tá? O que ele está vendo é só essa áreazinha daqui. Ou seja, eu tenho que aprender a percorrer toda essa retina movimentando o meu oftalmoscópio. Tá? Então, na prática, é um exame que não é tão legal para o oftalmo. Tá? E outra, você precisa de muito treino. Tá? Todo mundo que começa a usar um oftalmoscópio tem dificuldade no começo. Tá? Só que tem outros meios mais fáceis de ver o fundo de olho. Um deles é a oftalmoscopia indireta. Só voltando. Esse daqui é a oftalmoscopia direta. Eu coloco o aparelho, não preciso ter nada entre o paciente e o aparelho. Na oftalmoscopia indireta, o aparelho vai ser esse aqui, que é o oftalmoscópio binocular indireto, e eu vou ter que segurar uma lente entre o aparelho e o paciente. Qual é a vantagem dele? Primeira vantagem é que ele é binocular. Enquanto esse aqui eu só consigo ver, eu coloco em frente de um dos meus olhos e vejo um olho do paciente, aqui eu vejo com meus dois olhos, eu tenho uma visão de profundidade muito melhor. Outra coisa é o campo de visão, que é bem maior do que o oftalmoscópio indireto. Então, o oftalmologista vai preferir usar esse aparelho do que o outro. Outro aparelho primordial para o oftalmologista é a lâmpada de fenda. Certo? Que é esse aparelho aqui, tem umas variações, né? Aqui tem dois tipos de aparelho, tem dois modelos de aparelho, certo? A lâmpada de fenda, ela é um microscópio, tá? E tem a vantagem de eu ter uma luz em fenda. Essa luz em fenda me permite ver estruturas que são transparentes. Olhe bem aqui. Se eu olhar esse lado aqui do olho, onde está meu cursor, eu não consigo ver a córnea, porque a córnea é transparente. Porém, se eu colocar um feixe de luz em fenda, eu consigo ver a curvatura da córnea. Ou seja, eu consigo iluminar uma estrutura transparente. Outra coisa interessante, aqui eu tenho a sensação que a íris é plana, mas quando eu ilumino com esse feixe de luz, eu vejo que na realidade ela tem, tipo um buchinho aqui. E ainda estou conseguindo ver aqui a curvatura do meu cristalino, graças a uma luz em fenda. Com a própria lâmpada de fenda, eu posso ver o fundo de olho, certo? Para isso, eu vou segurar uma lente entre a lâmpada de fenda e o olho do paciente e vou conseguir ver o fundo de olho. Então, só voltando aqui. Se eu coloco o paciente na lâmpada de fenda e não seguro nenhuma lente, essa aqui vai ser a imagem que eu vou ver do olho. Eu não consigo ver o fundo de olho. A partir do momento que eu seguro essa lente, eu vou ter essa imagem aqui. Então aqui eu consigo ver o nervo óptico e consigo ver aqueles vasos. Tá? Isso aqui seria o campo de visão que eu estou vendo. Aí eu consigo movimentar a lâmpada de fenda para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo e percorrer toda a retina. Outro exame importantíssimo é a tomometria. Quando vocês tiverem a aula do glaucoma, vocês vão ver a importância de medir a pressão intraocular, a PIO. E o aparelho, existem vários métodos de medir a pressão intraocular.
certo? O método mais confiável, padrão ouro, é esse tonômetro aqui, tonômetro de aplanação de Goldmann. Tá? É um aparelho que a gente vai pingar um colíriozinho anestésico no paciente, tá? E vai encostar o aparelho que está aqui, certo? Na córnea do paciente. Bem, e o que é que a gente vai medir exatamente? A gente vai medir a força necessária para aplanar a córnea. Olhando aqui do lado. A córnea, ela é curva. E a pontinha do aparelho, ela é plana. Certo? Eu vou encostar a pontinha no aparelho e vou cada vez mais pressionar com mais força essa córnea até eu aplanar por completo. Certo? Essa força de aplanação, ela representa a pressão intraocular. Mas como eu falei, tem outros tipos de tonômetros, tá? Eu tenho o iCare, eu tenho um tonômetro Schiotz, a Tonopen, o tonômetro de sopro, que é um que faz a mesma coisa, só que é com sopro, e o computador calcula a força de indentação da córnea, certo? Todos eles medem a pressão. Porém, o mais preciso até hoje é esse aqui, o tonômetro de aplanação. Tá bem? Outro exame importantíssimo para a gente é a gonioscopia. É o seguinte, lembram da produção do humor aquoso? O humor aquoso é produzido nessa região aqui do corpo ciliar, ele percorre aqui a câmara posterior, entra na pupila e nessa região do trabeculado, certo? Haverá um escoamento do humor aquoso. Tá? E eu falei, se você tiver alguma coisa aqui no trabeculado, um tumor ou neovaso, certo? Qualquer coisa obstruindo aqui, a minha pressão vai subir. Então é importante eu examinar esse ângulo. Normalmente eu não consigo ver esse ângulo. Para isso eu uso essa lente aqui. É uma lente de 3 ou 4 espelhos. Certo? E através dessa lente eu encosto no olho mesmo do paciente, pingo o colírio anestésico, encosto, colo essa lente no olho, tá? E aí eu consigo ver esse ângulozinho aqui, certo? A função é só para avaliar o ângulo iridocorneano. Outro teste muito conhecido é o teste de Ishihara, certo? Que é um teste para avaliar daltonismo, a percepção de cores. Existem vários testes para avaliação de cores. Tá? O Ishihara é apenas um deles, é o mais conhecido. Tá? Alguns pacientes têm uma deficiência na percepção de cores, que a gente chama de daltonismo, ou discromatopsia, que a gente vai detectar com esse exame. Outro exame bastante utilizado pela gente é a campimetria, ou campo visual, que é esse aparelho aqui. Você vai colocar a cabeça do paciente, o queixo do paciente aqui, a testa encostada aqui, e ele vai olhar para essa cúpula aqui. Nessa cúpula eu tenho uma luzinha central e várias lâmpadas na periferia. Como é que funciona? O paciente vai ter que ficar olhando o tempo todo para essa luz central, sem desviar o olhar, e cada vez que acender uma luzinha aqui na periferia, ele vai ter que apertar um botãozinho. Certo? Dessa forma eu consigo medir a periferia da visão do paciente, porque a tabela de Snellen eu só consigo medir a visão central, mas é importante para mim medir a visão periférica também. Aqui eu tenho um resultado de uma campimetria normal, certo? Isso aqui está uma visão toda normal, e aqui eu tenho um ponto cego. Lembra daquele local onde o nervo óptico penetra no olho? É isso aqui, um ponto cego. Tá? Agora, desse outro lado, não. Eu tenho aquele ponto cego, que a gente acabou de falar, tá? Mas eu tenho também aqui na periferia superior toda essa mancha aqui, toda essa perda de visão. Tá? Não é apenas o oftalmologista que usa campo visual, o neurologista também usa muito esse exame, viu, gente? Outro exame interessante para a gente é a topografia de córnea. Algumas doenças, como ceratocone, em que a córnea fica pontuda, fica em forma de cone, como a gente está vendo aqui, certo? Eu preciso da topografia para diagnosticar.
Esse caso de ceratocone daqui é um caso exagerado. Isso aí é muito difícil encontrar um caso assim. Geralmente, essa forma de cone é muito discreta. E como a córnea é uma estrutura transparente, eu não consigo detectar isso aí. Então, para isso, a gente tem esse exame, certo? Que vai mapear a córnea, certo? Vai fazer uma topografia da córnea. Daí eu consigo ver que o olho é pontudo. Tá? Aqui tem uma visão lateral, aqui tem uma visão frontal da topografia. Então, eu vejo que nessa parte aqui de baixo, eu tenho a córnea pontuda. Tá? Isso aqui é o cone do ceratocone. Temos também a retinografia. Até agora, toda a imagem que a gente viu de retina foi, na realidade, um exame de retinografia. Tá aqui. Retinografia é uma foto do fundo do olho. Você dilata o paciente, coloca nesse aparelho, ele vai bater uma foto. Tá? E simplesmente a retina. Eu tenho uma adaptação da retinografia, que é a angiofluoresceinografia, tá? Que é um exame de contraste. É simplesmente uma retinografia contrastada. Eu injeto a fluoresceína, EV no paciente, depois eu vou tirando umas fotos e eu consigo ver, certo? Se há um extravasamento de fluoresceína ou se há uma obstrução de algum vaso, tá? E isso aí vai auxiliar em diversos diagnósticos, lógico. Outro exame bastante pedido é a ultrassonografia ocular. Tá? É um ultrassom do olho. Tá? Nesse caso, o que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o cristalino, tá? Aqui o vítreo, a retina, e nessa região eu estou com um tumor na retina. É muito interessante para a gente avaliar tumores, a gente avaliar como está a retina, por exemplo, num paciente que tem uma catarata muito grande. Se a catarata for muito grande, eu não consigo ver o fundo de olho, porque a luz não entra dentro do olho. Então, para isso eu peço ultrassom. Mas também é muito importante para eu avaliar as estruturas por trás do olho, estruturas retrobulbares. Outro exame mais moderno é o OCT, que é a tomografia de coerência óptica. É uma tomografia, só que não se usa radiação como a tomografia convencional. Se utiliza luz, coerência óptica, um tipo de laser, pode-se dizer. Tá? E a gente consegue observar aqui que eu tenho uma tomografia, um OCT de mácula, aquelas camadas da mácula, as camadas do nervo óptico, tá? Na região da mácula, e aqui eu tenho uma fóvea. Tá? Essa camada escura aqui é a camada de fotorreceptores. Lembra que eu falei que a luz penetra aqui, a retina atravessa todas essas camadas até chegar na camada de fotorreceptores? Olha aqui na fóvea. Tá? A luz vem aqui, não tem nenhuma camada da retina, ela vai bater diretamente na camada de fotorreceptores. E aqui do lado eu tenho um OCT do nervo óptico. Aqui eu tenho a representação do nervo óptico. Tá? Isso aqui é muito importante hoje em dia para avaliação de glaucoma. Vocês vão ter aula depois disso aí. Outro exame bastante pedido é a paquimetria corneana. Tá? Esse exame que a gente vê aqui do lado, a gente tem um colírio anestésico. Esse aqui está o sensor do aparelho, do paquímetro. Você encosta na córnea e através do ultrassom ele consegue medir a espessura da córnea. Então aqui eu tenho o laudo dele, certo? Eu tenho a espessura aqui da periferia da córnea e aqui da periferia central em micra. Então aqui eu vejo um olho que tem pouco mais de 0,5 milímetro de espessura corneana central, que é o normal. Outro aparelho muito interessante para a gente é a microscopia especular. Nesse aparelho eu consigo visualizar a camada de células endoteliais da córnea. Lembra aquela camada mais interna da córnea que é responsável pela manutenção da transparência da córnea? Olha ela aqui. Aqui eu vejo as células, são células hexagonais, camada de célula única. Eu consigo ver se está tudo ok com essa camada, certo?
ou se eu tenho alguma patologia que possa levar à perda da transparência. Por último, eu tenho vários outros exames, não estou falando só o que a gente passa mais. Eu tenho a biometria ocular, que é o quê? É um aparelho que vai medir, ou através de ultrassom ou através de laser, nesse exemplo aqui, é através de laser, esse aqui é o IOMaster, ele vai medir o comprimento axial do olho, tá? E através de uma fórmula matemática ele vai dizer qual tipo de lente eu vou colocar numa cirurgia de catarata. Que é o seguinte, lembra que eu falei da catarata, que é quando o cristalino perde aquela transparência? Bem, não existe tratamento para aquilo, eu não consigo trazer de volta aquela transparência. Então o que é que eu faço? Eu faço a cirurgia de catarata. Nela eu vou retirar o cristalino, certo? Só que eu tenho que colocar uma lente artificial no local, certo? Esse exame vai me dizer qual o poder da lente que eu vou colocar. Quantos graus vai ser aquela lente, certo? Então todo paciente de cirurgia de catarata tem que fazer uma biometria. E é isso, gente. Essa é a primeira aula. Tentei encurtar ao máximo, tá? Espero que vocês aproveitem isso aí. Abraço.